Saudações, ouvinte! Esta é a primeira edição do Falconcilium que foca explicitamente e especificamente o Conselho Provisório do Campus Arapiraca. Para os ouvintes costumais do Politicast, talvez esse episódio não interesse tanto assim, mas eu fiz um recorte geral do que aconteceu lá no Conselho, as decisões de homologação, as falas e apresentações, essa parte que tendem a ser mais maçantes e mais interessantes apenas para as pessoas envolvidas, citadas, essas aí estão de fora, não detalhei. Tanto o texto da pauta dessa reunião quanto o áudio estão publicados, o áudio integral da sessão estão publicados e os links estão na postagem. Então, se você tiver interesse em ouvir a íntegra da reunião, é só correr lá e pegar os links. Mas se você acompanha o Politicast e quer fazer um recorte dos tipos de episódio que você pretende acompanhar, a gente tem feeds assim diversos, tem que você pode escolher, tem feed específico para o que tem a ver com qualquer coisa que tenha a ver com o Politicast, deixando de fora o Falconcilium e a Agreste Esquerda. Tem feed que foca apenas nos episódios de notícia, feed que foca só o Falconcilium, se você é da comunidade da UFAL e não pretende acompanhar todos os episódios que a gente publique. Enfim, você pode ver lá e escolher o feed que lhe interessa, né? O que mais se adequa às suas intenções como ouvinte dos nossos programas. Você pode acompanhar a gente lá pelo Telegram, no canal @politicast. E a gente também está na Matrix, em Jogo da Velha Politicast matrix.org. De qualquer forma, os links também estão lá na postagem. São canais tanto na rede Matrix quanto na rede Telegram, onde você pode acompanhar notícias, um apanhado geral, bem resumido, assim, só uma seleção pequena das notícias que acontecem dia a dia por aí afora pelo país e novidades relacionadas especificamente ao Politicast. Você pode entrar em contato com a gente por contato@politicast.info. E é isso aí, fiquem com o episódio. Bom, pessoal, começamos hoje a nossa 67ª reunião do Conselho, reunião ordinária do Conselho Provisório do Campus Arapiraca. Então, como primeiro ponto de ordem do dia está a deliberação sobre a ata da reunião anterior, que foi encaminhada para os senhores verificarem se de fato estava condizente ao que foi posto na reunião. Tá? Então, como é de praxe, sempre no início das reuniões, o referendo da ata anterior. Tá? Então, a Amélia encaminhou para os senhores. Houve alguma sugestão, não, Amélia? Nenhuma sugestão de alteração. Alguma colocação ainda para esse momento, pessoal? Algum posicionamento? Não? Podemos deliberar, Amélia? Podemos. Quem concorda é a favor com a ata que foi repassada? A gente só pede que assim, os processos eles sejam encaminhados para a Secretaria dos Conselhos com pelo menos 48 horas de antecedência. Tá? Por quê? Porque permite uma leitura melhor do documento pela gente. A gente consegue verificar se está faltando a complementação de mais alguma coisa, né? E a gente entende também que os processos de progressão nem sempre dependem do docente, depende da comissão de avaliação dele. Então, a gente sugere que as comissões também se antecipe à reunião do conselho. Por exemplo, 48 horas antes, se possível, feche os processos e encaminhe, porque aí o colega não fica na dependência dessa inserção do ponto ou não, já vem na pauta normal. Tá? Eu sei que o volume de coisas é muito grande, mas se a gente conseguir se organizar melhor, a gente consegue fazer um processo mais tranquilo, né?
a gente ressalta que todo o processo, antes de chegar nessa instância, ele já passou previamente por uma comissão de avaliação, né, que já definiu a nota do docente ou do técnico, e aí o servidor ele vai dar ciência da nota que ele está tirando e em seguida o conselho referenda. Uma coisa que tem que ficar clara é que assim, as direções do campus, elas não deliberam, elas não referendam, tá? Quem referenda os atos da gente são vocês. Né? Por isso que por mais que a gente assine o formulário, ele sempre volta se não tiver com a ata do conselho. Seja de atividade esporádica, seja de redistribuição, seja de aproveitamento, seja de afastamento. Então tudo volta para essa instância para que de fato possamos deliberar juntos. O professor voluntário, não, ele não pode ultrapassar aquele limite de carga horária disposto na resolução. Se porventura, por exemplo, o docente ele pode durante o ano dar entrada, vamos supor aí, em 4 ou 5 atividades esporádicas. Tá? A nossa função aqui é encaminhar esse processo para projeto. Quem vai fazer o compute da carga horária é a instituição. Se porventura ele extrapolar aquele limite de carga horária existente, o professor ele vai ressarcir o erário ao FAO. Tá? E aí nessa atividade esporádica entra também os encargos sociais, que muitas vezes o professor ele é convidado para dar um módulo de uma especialização e ele vai receber X pelaquela instituição. Então aquele encargo social ele tem que fazer o recolhimento também, porque se ele não fizer o recolhimento, lá na frente o leão, né, pega o professor. Então assim, a nossa função é fazer o encaminhamento. A resolução ela é muito clara. Se tiver tais e tais e tais documentos, se encaminha. Se não tiver, devolve-se ao requerente para que ele implemente. No caso do professor voluntário, é que parte do colegiado o movimento de ter aquele professor voluntário. Então tem que constar a ata do colegiado, liberando ou solicitando esse docente, e aquela documentação básica, RG, CPF, comprovante de residência, e até agora está solicitando o atestado psiquiátrico. Né? Na resolução está pedindo isso também. Então são duas situações, sabe, Cícero, diferentes. Não, mas o que é que acontece? A atividade esporádica não permite que ele se afaste das atividades dele na instituição. Tá entendendo? Ele vai fazer aquela atividade em outro momento que ele não tiver na instituição. Aquela atividade esporádica não vai impactar na carga horária dele na instituição. É um complemento dela. É além, né? Além dele. Isso mesmo, Alexandre. Parecer do processo de redistribuição da docente Grace Kelly Marques Rodrigues. Considerando a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, assim como o documento de anuência do colegiado do curso de administração Campus de Arapiraca, no autos do processo, a direção acadêmica recomenda a redistribuição da docente Grace Kelly Marques Rodrigues para a Universidade Federal da Bahia, a qual assegurou disponibilizar como contrapartida um código de vaga de docente com o mesmo perfil, conforme consta as folhas 18 do referido processo. Convém salientar que até a disponibilização do referido código de vaga e início da atividade do professor ou da professora concursada para a vaga em aberto, as disciplinas lecionadas pela solicitante serão de responsabilidade do professor Fabiano Santana dos Santos. Tem uma declaração dele também constando aqui na folha 20 assumindo essa responsabilidade. Considerando as instâncias colegiadas deste campus, encaminham os autos do processo ao Conselho para homologação. Sexto ponto é a homologação do resultado da eleição do Conselho Provisório do Campus para os representantes dos segmentos docente e técnico-administrativo da Unidade Educacional Palmeira dos Índios. Como ficou aprovado na última reunião do Conselho, que a Unidade de Palmeira teria uma nova eleição para a representação técnica e docente. Então, no dia 8 desse mês, ocorreu a eleição e hoje a gente traz aqui o resultado para a homologação. Vou ler aqui. Para a representação de técnico, tivemos duas chapas. A primeira chapa como titular Kemp Jacinto
e a suplente Cassandra Kalina Nunes de Souza. A segunda chapa, Liliane Oliveira de Brito, titular, e suplente Emanuel Teodoro Ramos da Silva Araújo, suplente. A primeira chapa, Kempis, junto com a Cassandra, não tiveram nenhum voto. Então a chapa que ficou eleita foi a de Liliane Oliveira de Brito, Emanuel Teodoro Ramos da Silva Araújo como suplente. Essa chapa ela teve 6 votos. Então no total foram 6 votos. Nenhum voto branco e nenhum voto nulo. Essa foi a representação técnica. Já para a representação docente, só tivemos uma única chapa, que foi com o professor Japson Gonçalves Santos Silva como titular e Saulo Lúderes Fernandes como suplente. Essa chapa teve 4 votos. Também não teve nenhum voto branco e nenhum voto nulo. Porque assim, hoje em dia a gente não está conseguindo mais fazer reaproveitamento de concursados de outra instituição. O Ministério Público está batendo muito em cima disso aí. Antigamente que eu digo 6, 7 anos atrás, por exemplo, um candidato ele fazia um concurso na Universidade Federal do Pará e aqui nós tínhamos uma vaga. Então a gente podia consultar esse candidato que estava aprovado lá, se ele teria interesse em vir para cá e a gente fazer o reaproveitamento dele. Hoje esse reaproveitamento de concurso, ele só ocorre internamente. Tá? Então, por exemplo, tem um concursado no Campos do Sertão, a gente tem uma vaga vacante aqui. Então a gente pode consultar esse candidato se ele tem interesse em vir para cá ou não. É importante ressaltar que nessa situação foram feitos ad referendos considerando o prazo para esses docentes. Tá? Então, assim, os prazos para eles ficaram muito limitados junto ao programa de pós-graduação. Então, diante dessa necessidade, tá, de início já desse afastamento para a conclusão desses cursos, né, a direção achou por bem, nesse momento, fazer o ad referendo desses processos, até mesmo para que esses docentes eles consigam avançar. Senão a gente teria que esperar a reunião ordinária para que fosse aprovado, para que os processos fossem encaminhados. Uma vez que o colegiado se posicionou positivamente e os colegas de curso decidiram por si dividirem internamente as disciplinas, a gente entende que não há impedimento legal desse afastamento. Tá? Então, traz novamente esses ad referendo para que o Conselho homologue os atos da direção, ou seja, da presidência do Conselho. É só uma dúvida, é só um esclarecimento. Eu acho que até a Beth me consultou. Uma coisa que eu falei para a Beth é o seguinte, que dentro da questão legal, o professor, o docente tem direito, só que tem que ter o parecer do colegiado. Porque no caso, por exemplo, na situação dele, professores do próprio curso irão assumir aquela carga horária que estava destinada a ele. Disciplina. A época, quando eu conversei com a Beth, eu deixei bem claro isso para ela, que legalmente o professor tem amparo. Agora, compete ao colegiado, né, verificar essa situação, que até ela me questionou a situação do professor voluntário para cobrir. E é uma questão que tem sido recorrente, inclusive a professora Eliane está de prova, que eu consultei esse tempo atrás, a Projeto, porque nós estávamos tendo muita solicitação de professor voluntário. E aí eu comecei a perceber que alguns cursos, o quantitativo de professores voluntários era elevado. Eu consultei a Projeto, querendo saber se existia titulação mínima para professor voluntário, se existia uma exigência mínima de tempo de formação, ou seja, eu terminei hoje, eu tenho que ter tantos anos pós-formado, e também quantitativo mínimo de docentes, titulação, e um outro questionamento que eu me recordo agora. A Projeto foi bem clara no seguinte sentido, que não tem nenhuma legislação específica sobre isso, que de repente seguisse a orientação lá da LDB, que estabelece que no máximo percentual de professores, de que, por exemplo, o curso tem 10 professores, quantos voluntários poderia ter? Eles foram muito evasivos na resposta, dizendo que poderia seguir a LDB, mas que seria interessante que o campus de Arapiraca estabelecesse uma portaria, uma coisa regimental para determinar isso, mas que a Universidade Federal de Alagoas não tem nada que estabeleça. A homologação do projeto do Programa de Pós-Graduação da Unidade Educacional do Penedo, curso de especialização em Gestão e Meio Ambiente. O presente relatório trata do projeto do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão e Meio Ambiente, módulo presencial, ser ofertado pela Unidade Educacional do Penedo, da Universidade Federal de Alagoas, campus de Arapiraca,
apresentado à direção acadêmica do referido campus no dia 19 de junho de 2017, com a finalidade de apreciação e posterior encaminhamento para a coordenação de pós-graduação CPG e PROPEP para aprovação no Conselho Universitário em síntese, é o relatório. Da fundamentação segue abaixo a descrição da análise realizada dos itens constituintes do projeto. Na identificação da instituição, onde seria logrador o campus AC Simões, de acordo com os atos autorizativos do MEC, a nomenclatura correta a ser utilizada é campus de Arapiraca. Em relação à identificação do curso, isso eu já comentei com o Alexandre, já foi observado, vocês corrigiram, né, que na planilha diz lá que são 480 horas, só quando a gente vai computar a carga horária, somando estavam 420. O Alexandre que só faltou computar as 30 horas do TCC. As 60 horas do TCC. O TCC entra na matriz curricular? Entra no somatório. Somatório, tá? E aí quando a gente vai lá no topo, só tem 420, aí fica faltando a 60. Uns ajustes de digitação. Quando você coloca abaixo ali, tá? São questões só de ajustes mesmo. Né? E outra situação que aí é só para um melhor entendimento lá do pessoal, comentei com o Alexandre, é uma coisa muito positiva a ressaltar o quantitativo de doutores e mestres, né? Só que aí, quando a gente vai para aquele quadro também, 4.2, que tem a descrição da disciplina, o nome dos docentes e a titulação, até para um melhor esclarecimento, quando você vai computar ali, só tem 13 doutores, porque pela titulação do lado. Então seria interessante, de repente, vocês colocarem o nome dos professores ao invés do lado do outro, colocar um abaixo do outro, já a titulação, para caracterizar exatamente quem são os doutores, quem são os mestres, quem são os especialistas. No mais, caracterização do curso está adequada, estrutura e funcionamento do curso também é adequado, está tudo muito bem claro. A descrição em relação ao aspecto acadêmico também. E aí a questão da disciplina, cronogramas e corpo docente, eu só reforço essa situação, né? Da questão da adequação das 420 para as 480, como está lá. E bibliografia também atende às exigências em relação a isso. E também a metodologia do ensino está bem clara e bem estruturada de acordo com a questão das exigências da universidade. Então, algumas considerações, solicitamos que sejam observados os comentários descritos na letra B, item 1, que foi esse que eu relatei, né? Para ajustar justamente essa questão da carga horária e da titulação docente. E a conclusão, tendo em vista os pontos supracitados, a direção acadêmica do campus de Arapiraca recomenda que o projeto do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão e Meio Ambiente seja revisto ajustando os aspectos comentados no item 1 da identificação do curso para que assim possamos encaminhar as instâncias superiores dessa IFES. Então, tendo a aprovação, são questões pequenas que em 5 minutinhos eles conseguem resolver e a partir daí a gente faz o encaminhamento. O bom de ressaltar tudo isso é que assim, a essência do projeto em si, ela está muito clara. Então, o que a comissão relata é justamente pontos de digitação e ajustes, né, que não vai mudar de forma alguma nem o formato, nem a essência, nem o objetivo, absolutamente nada. Por isso que tanto, né, a direção geral quanto a direção acadêmica recomenda, né, a aprovação do mesmo junto ao conselho. Gratuito. E assim, sem público restrito, qualquer profissional graduado pode concorrer a uma vaga no curso. Então, assim, não houve fechamento de público-alvo. Parabéns, viu, pessoal? E assim, a gente já deixa uma provocação. O Penedo já tem corpo docente suficiente de fazer uma proposta de mestrado. Eu acho que o que falta hoje em Penedo é infraestrutura, né, para que tenha essa aprovação, porque corpo docente, material humano tem, né, tem e extremamente qualificado. Nós estamos com uma preocupação séria, inclusive eu, o professor Alexandre, fazemos parte da CTA, porque já nos foi cobrado várias vezes que seja montada a nossa CAA aqui. E a nossa preocupação aumenta mais ainda quando nós sabemos que o campus AC Simões está para receber a comissão de referenciamento e que, na sequência, abrirão o processo de referenciamento do campus de Arapiraca. E aí, a gente sabe que o processo ele não vai só para a parte administrativa, ele também entra para a área pedagógica, a área financeira, todo o campus será visitado. Talvez não todos os cursos, mas por amostragem algum pode ser escolhido para que haja essa observação, essa análise. E aí tem coisas que os cursos
já fazem quando há necessidade de uma visita do MEC aos cursos, e que isso deveria ser feito não somente por esses que estão apontados para a visita, mas sim por todos, porque haverá necessidade, visto que precisaremos refazer ou modificar os projetos dos cursos. Essa é uma das coisas que precisa que seja vista. Outra coisa, a nossa CA precisa ser montada, e mais outra, a partir disso, a gente começa a trabalhar em conjunto, porque senão, quando houver a marcação, deve ter em torno de uns 3 meses ou 4 para que venha essa condição, os cursos, porque a gente sabe que os coordenadores, os professores são super cheios de atribuições, estavam correndo contra o tempo para organizar toda a documentação para esse momento. E sem falar na questão estrutural também, né, professora, que a gente sabe que é um problema sério. Então, tem alguns itens que todos os cursos já devem ter, a gente só reforça, e ter arquivados por lá a questão da documentação, pagelas, currículos de professores, o PDI, o PPI, os projetos, todos aqueles projetos de extensão que os cursos porventura já tenham ofertado, que eles estejam arquivados na coordenação. Uma coisa que a gente percebeu, professora, é que há um problema sério em relação à sinalização no campus. A gente, sala de professores, por exemplo, a gente sugere que haja uma padronização na questão da numeração das salas, na identificação das salas de professores, de coordenações e tudo mais, para que a gente tenha, dessa forma, um padrão que denote o esforço que os senhores e as senhoras fazem para que o curso esteja sempre disposto, porque há coisas que a gente faz, mas que não estão identificadas. E, inclusive, na segunda-feira, nós precisávamos encontrar as salas em que estavam lotados os professores do curso de agronomia por conta da visita. E aí a gente teve que sair procurando, porque alguns professores mudaram de salas, por exemplo, e não foi comunicada a coordenação do curso. Isso foi um problema. Então, imagine se vai se fazer uma atividade desse porte, como é o referenciamento, que vai se visitar o campus todo e toda a estrutura, e a gente não consegue encontrar os nossos profissionais, saber onde é que eles ficam no momento das suas atividades dentro da classe. Essas são coisas, são detalhes que aparentemente parecem ser simples, parecem ser pequenos, mas na hora da correria isso dá uma dor de cabeça terrível. Então, a gente pede. Só como sugestão, Clédia, eu sugiro que, só te interrompendo, conselheiro, que você faça um expediente para que a gente encaminhe as coordenações de curso e as coordenações de unidade, sugerindo esse formato de padronização, tá? Porque assim, como os coordenadores de curso, além das funções acadêmicas e administrativas, né, eles têm várias outras para prosseguir. Uma vez o expediente chegando a eles, fica mais fácil até da gente ter um acompanhamento das atividades que estão sendo sugeridas. Sim, viu? faremos isso. A gente só está aproveitando o momento que estão todos aqui e de todas as unidades para solicitar, principalmente porque a parte de padronização é o mínimo, principalmente a organização da documentação, a atualização dos títulos dos professores e outras coisas que a agronomia sofreu no momento da visita. Toda a pauta dessa reunião do Conselho Provisório do Campus Arapiraca foi aprovada. Ainda não temos os resultados exatos, quantos votos foram a favor, quantos contra, mas de modo geral tudo foi aprovado. Agora um pouco sobre o Consune, só para concluir o episódio de hoje. Na última reunião do Consune, houve uma falha na transmissão, de modo que dessa vez a sessão não foi transmitida pelo YouTube. E, consequentemente, não há um registro, né, em vídeo lá no canal da Ascom, da UFAL, no YouTube para a última sessão. Foi devido a problemas técnicos que eles estão verificando para corrigir e não acontecer na próxima. Agora vocês ficam com um relato da Valdelice, que é integrante do UFAL Concílio, justamente sobre essa sessão do Consune. Hoje vamos falar
né, sobre a reunião do Conselho Consultivo do dia 3 de julho de 2007, onde as pautas, entre uma delas foi a homologação da resolução ad referendo de número 21/2017 do Consumo FAO, que trata da execução do programa de Capacita SUAS a ser sugerido pela Fundepes via ProFAO, aprovada, que foi aprovada após esclarecimentos. Na pauta 2, houve alguns processos aprovados pela Câmara Administrativa, que foi o processo de número 012-615/2007-86, sobre alteração de dispositivos da Resolução 61/2010, Consune, o FAO, que regulamenta a progressão funcionais de carreiras de docentes, proposta elaborada essa pelo DAP, o FAO com aval da CPPD, o FAO, que trata de uma proposta de regulamentação de procedimentos para a implantação de progressões funcionais da carreira docente na UFAO, documentos em formato digital para um melhor armazenamento, no DAP, para assim melhor também a organização dos dados funcionais. E também um processo de número 03662/2016-34, minuta de acordo de cooperação técnica, a ser elaborado entre a UFAO e a Prefeitura de Maceió, que trata de instrumento jurídico a ser celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maceió e a UFAO, objetivando a prestação de cooperação técnica e administrativa, mediante a cessão de servidores entre as partes, que como objetivo é proporcionar aos professores de ensino básico em Química de Maceió uma qualificação. Também o processo de número 021.349/2016-00, a minuta de acordo de cooperação a ser celebrado entre a UFAO e a Embrapa, com objetivo fortalecimento de programas de pós-graduação comuns entre as partes. Trata-se de um instrumento jurídico a ser celebrado entre a UFAO e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, objetivando estabelecer a integração de esforços na realização de programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, entre as duas instituições. Consta nos autos do processo entre a Embrapa e o FAO os pareceres favoráveis da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Procuradoria-Geral Federal da UFAO. Aprovado, esse processo foi aprovado após esclarecimentos e debate. Ambos esses acordos aprovados após esclarecimentos não geram gastos para a universidade. Houve também indicação de membro, em outro ponto de pauta, indicação de membro da sociedade civil organizada e representação estudantil para compor a CPA-UFAO, e aprovado a indicação do Sinteal, Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas, e do FEPEAL, que é o Fórum Estadual Permanente de Educação do Estado de Alagoas. É isso, se tudo der certo, na próxima semana teremos mais um episódio do Politicast. Lembre-se que política faz parte da vida. Até a próxima.